Que alegria ter você novamente conosco aqui, nesse encontro aqui maravilhoso, aonde estamos para mais um estudo central, né? E o tema que estamos estudando agora, nesse trimestre, é o grande conflito, né? E nós vamos estudar a lição Motivados pela Esperança. Olha que tema maravilhoso, tá? E você que está aí nos assistindo, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like, compartilhar e também fazer os comentários. E eu quero também fazer algumas referências aqui de pessoas que assistiram o programa, o outro programa, e Jorge Ribeiro, do Belém do Pará. Belém do Pará, olha aí, um abraço para o Jorge Ribeiro, para os nossos amigos lá do Belém do Pará. Mandar um abraço também para Angelita Oliveira, lá de Porto Seguro, Bahia, olha a Bahia aí, ó. E também para Marinalva Santana, Boa Vista, Roraima. E agora aqui vai um parabéns aqui, uma homenagem aqui para o exterior, Helder Silvério, lá de Portugal, que está conectado, assistindo aqui o programa conosco. E agora, nesse exato momento, eu vou apresentar assim, os nossos convidados, né, que estão aqui. Primeiro eu quero apresentar o evangelista Luiz Gonçalves. Luiz, seja bem-vindo. Obrigado, Franz. Um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Um abraço para você, meu amigo, minha amiga. Eu estou honrado em participar do Estudo Central. Fica aí, ligado, valerá muito a pena. E acompanhando aqui o evangelista Luiz Gonçalves, está conosco aqui o pastor Osmar. Tudo bom, pastor Osmar? Que alegria vê-lo aqui conosco, aqui para brilhantar esse nosso estudo aqui. Tudo bem, Franz. É um prazer estar aqui com você mais uma vez no Estudo Central, com meu amigo Luiz, de muito tempo juntos aí. Que bom que você aceitou nosso convite para estar conosco. E com você que aí está no arredo do pé. Que coisa boa você estar conosco aí. Não deixa de compartilhar esse link, deixar o seu like, ativar o sininho e participar desse tema fantástico que é o tema desse nosso episódio. Que Deus nos abençoe no nosso estudo de hoje. Pastor Osmar, você faz uma oração para nós, por gentileza? Sim, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por mais esta oportunidade que temos de estudar a sua palavra. É a sua palavra quem nos livra do mal, do pecado. É a sua palavra que nos traz a bênção da presença de Cristo em nossa vida. Então, Senhor, seja conosco iluminando nossas mentes. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu falei no início aqui, estamos estudando aqui a lição, o tema central da lição é o grande conflito. A lição é a número 7, Motivados pela Esperança. No livro de Isaías, capítulo 25, versículo 9, que é o tema central, o verso do estudo dessa semana, diz o seguinte: naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, em que esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Olha só, queridos, você sabe o que é que me chama a atenção justamente nesse verso aqui? É o verbo esperávamos. Você sabe que ele ocorre 13 vezes no livro de Isaías e ele está intimamente associado à ideia de salvação? Interessante também que esse verbo esperávamos, junto com o verbo aguardávamos, ele está na primeira pessoa do plural do pretérito imperfeito do indicativo de esperar e aguardar. Evangelista Luiz Gonçalves, o que nos motiva à espera da volta de Jesus? Rapaz, esse é um assunto fantástico, Franz, que a Bíblia trata, que a lição agora traz aqui diante de nós. Existe uma palavra antes da palavra esperança, que é a palavra promessa. Então, a promessa produz em nós a esperança, entendeu? Então, nós só temos essa esperança porque existe uma promessa. Jesus fez a promessa. Jesus disse, eu voltarei. E não só Jesus verbalmente falou, como os profetas, os apóstolos escreveram, falaram sobre isso. Então, quando há uma esperança, isso produz em nós, quando há uma promessa, isso produz em nós esperança. Então é importante destacar que Jesus prometeu voltar e é isso que leva a gente a ter essa esperança. Antes de passar para o pastor Osmar, deixa eu falar uma coisa interessante aqui, Franz. No último carnaval, teve um episódio que mexeu com o Brasil inteiro e até com o mundo.
quando duas cantoras em dois trios elétricos se cruzaram ali na avenida, e uma cantora famosa se dirigiu a outra cantora famosa e falou do Apocalipse, falou do arrebatamento e falou da volta de Jesus. Veja, isso foi muito interessante. Por quê? Porque levou as pessoas a pesquisarem sobre a volta de Cristo, sobre o arrebatamento e sobre o Apocalipse. E justamente nesse tema nós vamos tratar basicamente esses três assuntos aqui. Então vale a pena a gente entender que Jesus vai voltar. É a nossa esperança, que é motivada pela promessa que ele nos fez. E Luiz, e Fran, e meu amigo que está em casa, a gente está seguindo uma sequência no nosso estudo sobre o conflito. Nós vimos que tivemos uma idade escura, a Bíblia apareceu como uma lâmpada para os pés daqueles que queriam seguir. E agora vem a reforma vem e trabalha, nós vimos no século XVI, só que a reforma não consegue reformar tudo, e ela acaba fracassando na Europa, essa reforma. Por quê? Porque ela não consegue dar ênfase à grande verdade de que Cristo veio e que voltará. Ela trabalha na graça, porque a igreja que impera durante a Idade Média traz a indulgência, né? Traz o flagelo, traz o pensamento de que há uma participação humana. O reformador vem e consegue trazer a graça. Mas é no novo mundo, saindo da Europa, os que saem da Europa estão fugindo do castigo com esperança. E aí a promessa é reavivada de que não, esse mundo não pode ser assim, a gente vai ficar fugindo o tempo todo, né? Então a promessa da volta de Cristo pós-reforma começa a ser incentivada, começa a ser pesquisada, é o que nós vamos trabalhar aqui, né? E a lição vai trazer dois objetivos dessa promessa, né? Primeiro, a promessa não é uma coisa que foi contada ou narrada, o próprio Cristo, com seus próprios lábios, prometeu. E o que é mais importante, Luiz? É a promessa ou quem prometeu? É quem prometeu, Porque óbvio. se eu dissesse para você, Luiz, seus problemas acabaram, eu vou depositar, fazer um Pix para você. De $1 bilhão. Peraí, anota aí, por favor. É. Mas 1 bilhão. Sim. $1 bilhão. De dólares. Aí você olhar para mim, eu sei que você não tem esse dinheiro. Aí... Mas se um sheik árabe disser isso para você, você nem dorme mais. Uhum. Por quê? Porque você Porque ele sabe tem condição de que cumprir. ele pode cumprir. Ele pode cumprir. Então, mais importante nossa lição do que a promessa que foi feita é quem prometeu. Ele prometeu. Ele mesmo disse, eu voltarei para vocês. Isso é maravilhoso. E a gente começa a perceber, se ele vai voltar, o sofrimento vai acabar. Aí vem a esperança. Não, eu preciso viver nessa esperança. E tem um detalhe, eu falei Franz, é Franz ou é Fran? Franz, com Z. Franz, tá certo então? Tá correto. Franz, professor Franz e pastor Osmar. Olha só uma coisa. Quando a Bíblia menciona que Jesus vai voltar, as pessoas às vezes não entendem. Tem muita gente que fala assim, mas na cruz ele não fez tudo? Se ele resolveu tudo na cruz, por que vai voltar? Veja, então nós costumamos dizer o seguinte, na cruz, Cristo pagou o meu resgate. Ele pagou. Nós fomos resgatados na cruz. Agora eu tenho que aceitar isso, andar com ele, e ele voltará para nos pegar desse cativeiro e nos levar para os céus. A gente, quando aceitou Jesus, pastor, a gente já saiu do cativeiro. Só que nós estamos agora numa caminhada voltando para casa. E a nossa casa, onde vai ser onde é o nosso lar, pastor? Nosso lar é num lugar maravilhoso, a casa do Pai. Casa do Pai. Agora veja, isso não é incomum na Bíblia. Os discípulos também não entenderam na primeira vinda. Os fariseus não entenderam. Os fariseus ficaram com medo de que Jesus veio roubar o mundo deles. Os romanos também se preocuparam com isso. Os discípulos pensaram que Jesus vinha para estabelecer um reino terreno, libertar do jugo. E a gente pode incorrer no mesmo erro. Tem uma pergunta especial só para isso daí. Mas tem um ponto aí, amigos, que eu gostei, é o seguinte, quem prometeu? Eu sou uma pessoa de fé. E por eu ser uma pessoa de fé, eu acredito em quem prometeu que ele vai voltar. Agora, quando nós estamos falando de uma pessoa que é cética, e uma pessoa que é cética é justamente alguém que não acredita em nada. E quando você vai justamente no campo da filosofia, um filósofo cético,
ele coloca suas crenças e a dos outros sobre o exame, justamente para verificar quais são dignas de crédito ou não. Aí eu tenho uma pergunta para vocês. O que falar para uma pessoa cética justamente sobre a volta de Jesus? O cético ele precisa se basear na razão em prática do que aconteceu, provas. Então, se você tem os autos, contra fatos no argumento. Deus, olha o passado. Qual foi a promessa que Deus fez que não se cumpriu? O dilúvio, ele disse que ia acontecer. Sodoma e Gomorra, ele disse que ia acontecer. Ele disse que enviaria seu filho. Ele veio. Não tem como um cético negar o Jesus histórico. Ele é um personagem. Está registrado na história. Então a arqueologia veio, as pedras estão clamando, a Bíblia é um livro histórico. Coisas que as pessoas com uma alta crítica no passado trazia, desmistificando a Bíblia, caíram por terra com a arqueologia. Então, olha o passado. Se Jesus veio uma vez, morreu da forma como morreu, ressuscitou da forma como ressuscitou, subiu ao céu da forma como ressuscitou, por que ele não vai voltar? Se ele veio. Então, até o cético não tem, porque não é uma coisa nova, que não é comprovada. Foi comprovado que a promessa de Deus não cai por terra. E ele mesmo disse, eu voltarei. Se não fosse assim, eu não mentiria para vocês. Então isso é maravilhoso. Alcança a volta de Cristo é uma verdade para todos. Eu posso desacreditar no que ele disse que vai fazer. Ah, não vai ser assim, eu acho que ele vai perdoar todo mundo, eu acho que ele vai aceitar todo mundo, eu posso até duvidar de alguns aspectos, mas da presença de Cristo não tem como não acreditar, porque ele veio uma primeira vez. E ele mudou a história, é antes dele e depois dele. Então aí o cético. Agora falando no ceticismo, né? Dois ângulos para responder a sua colocação, seguindo o raciocínio do meu amigo. Olha só, a pessoa diz, eu sou cética. Precisaria, antes de eu falar da volta de Cristo para ele, eu quero saber por que ele é um cético. Se o ceticismo dele é só ligado a esse assunto da Bíblia, ou no dia a dia também ele é cético. Então eu tenho que trabalhar com ele para fazê-lo raciocinar. E ao invés de eu provar para ele uma coisa que ele não crê, eu vou levá-lo a ele provar para mim por que ele pensa assim. Você trabalha o inverso. Porque normalmente a pessoa fala que é cética, normalmente ela teve uma decepção, ela tem um problema desde a sua infância, ela tem outros problemas durante a sua vida, os seus bloqueios, uma série de coisas. Então, precisa desbloquear uma série de coisas e mostrar para ela que ela não é cética quanto ela pensa que é. Então isso é muito curioso. Por exemplo, você crê que o vento existe? Não é verdade? Pergunta isso para um cético. Ele vai dizer sim ou não, certo? Tá, se você vai, eu creio que o vento existe, tá, mas você não vê o vento. Ele vai dizer, não, mas eu sinto o vento. Maravilha, respondeu sua pergunta. Já não é mais cético. Olha para o céu e acabou. Então eu levaria a raciocinar. Porque a partir do conhecido, você vai para o desconhecido. Porque também tem uma coisa, as coisas espirituais você não coloca de goela abaixo. Né? Tem gente que precisa do seu tempo. Do seu tempo. E temos que orar, manter a amizade com a pessoa e dar o tempo que ela precisa. Mas eu tenho certeza que se a pessoa for cética, mas for uma pessoa sincera, ela vai chegar no ponto que o pastor Osmar já comentou. Agora vamos entrar no campo da história. Vamos viajar um pouco, vamos voltar um pouco ao tempo, assim, né? Vamos juntos aqui, entrar no túnel do tempo e voltar um pouco. E quando você analisa o conhecimento da verdade, ela encontrou muitas barreiras, justamente dificuldades na Europa. Né? E aí houve uma imigração para o Novo Mundo. E nós conhecemos como Estados Unidos da América. E uma vez quando a verdade chega lá e essas pessoas têm liberdade de tomar o conhecimento dessa verdade, dessas crenças, e dentro dessas crenças está justamente a segunda volta de Cristo Jesus. E aí tem um personagem que me chama muita atenção, que é Guilherme Miller. Ele se deparou com esse conhecimento, ele foi buscar base na Bíblia, se aprofundou, pregou sobre a volta de Jesus, inclusive ele até acreditava que Jesus iria voltar no seu tempo. Ele morreu, Jesus não voltou, passou-se muitos anos e a pergunta é, ele estava errado, problema com a mensagem ou o tempo?
Antes até do Guilherme Miller, tem o como, pois nós falamos do evento, Jesus vai voltar. Mas como? Porque se você perguntar para a maioria das pessoas que estão nos assistindo, se acredita, acredito, mas como? Alguns acreditam que só verá com o olho da fé, que ele já veio invisível, que ele já está entre nós. Entra o arrebatamento secreto. Outros acreditam que é secretamente. Então a lição vai trazer que será literal, pessoal, visível e audível, com glória, majestade. É assim que ele vai voltar. Será um evento que a terra não está preparada para receber. Né? Então, essas profecias que o Guilherme Miller vai encontrar onde? No livro de Daniel. Porque nessa abertura, a Europa está proibida de ter acesso à Bíblia e perseguida. Os intelectuais estão sendo perseguidos. A Bíblia não tem um lugar proeminente. Então, há uma fuga de que depois vem a Revolução Francesa e muitas coisas. Há uma fuga, antes veio a Revolução Francesa, uma fuga dessa prisão religiosa. E se cria um novo mundo. E esse mundo nasce com a bandeira da liberdade religiosa, que é os Estados Unidos, lá a estátua em Manhattan, lá a estátua da liberdade. Essa facilidade que as pessoas agora têm de buscar a Bíblia, aí você vai ter o livro de Daniel, agora o conhecimento acerca do livro de Daniel, que é outra profecia, se cumprindo. E nós estamos vivendo isso aí. Aí entra Guilherme Miller. O que está errado? Está tudo. A data está certa. O evento está errado. Porque assim como os discípulos não entenderam a primeira vinda de Cristo, nós temos dificuldade também com a segunda vinda de Cristo. Então eles, não, a terra é o pátio. Então Jesus está voltando para esse santuário aqui, para fazer alguma coisa aqui. O santuário terrestre. Essa é a visão de Miller que a lição vai trabalhar. Exatamente. E um detalhe importante sobre Guilherme Miller, na sequência do raciocínio do pastor, é o seguinte. Guilherme Miller, ele fez um estudo das profecias que pouquíssimas pessoas hoje seriam capazes de fazer. Eu estive lá na fazenda dele, que fica na região de Nova York, no estado de Nova York. Você vê os gráficos que ele fez de Daniel 8, Daniel 9 e também de Apocalipse. E o que aconteceu com o Guilherme Miller foi algo dirigido por Deus. O episódio que envolveu todo o processo do estudo e das mensagens que ele pregava sobre a volta de Cristo estava totalmente integrado com a profecia. Até a decepção que teve em 1844, quando Cristo não volta, também era o cumprimento de Apocalipse 10. Então você percebe que, aqui fala Guilherme Miller e a Bíblia, ele focou, tudo que ele estudou estava certo, só tinha uma coisa que não estava certa: o evento. Como disse o pastor Osmar, estava tudo certo, o evento não. O evento não era a volta de Cristo, o evento era a passagem de Cristo do Santo para o Santíssimo no santuário celestial. Então é impressionante o que aconteceu com esse camarada. E não foi só com ele, né? Tinha um grupo com ele. E ele realmente foi usado por Deus para fazer cumprir algumas profecias. E o que é que Deus faz com ele? Deus dá as ferramentas, as chaves proféticas para ele, na própria Bíblia. Porque a Bíblia é uma biblioteca, não é um livro só, é um conjunto de livros que precisa ser abarcado num todo. Então ele começa a dizer o que é vento, o que é deserto, o que é mar, o que é igreja, o que é mulher. Então aí ele vai reunindo e ele começa com chaves a abrir o conhecimento do livro de Daniel e também de Apocalipse. E ele chega à conclusão. Ele, utilizando-se dos acontecimentos e das datas, ele chega a uma conclusão parcialmente certa. O dia é esse. O evento está errado. Queridos, que lições nós podemos aprender com a experiência de Guilherme Miller? A experiência de Guilherme Miller nos ensina, primeiro, que devemos estudar sempre as profecias e a Bíblia. Segundo, devemos fazer isso com sinceridade e com oração, que assim ele fez, ok? E quando você faz isso com sinceridade e com oração, mesmo que aconteça algum problema nesse percurso, mas você é sincero e você está buscando a Deus, Deus está dirigindo mesmo quando parece um desapontamento. Porque desapontamento por desapontamento, aconteceram outros na história. Você vê, a morte de Cristo na cruz foi um desapontamento para muita gente. Não é, pastor? Se acabaram todos, né?
Não é? Então, aí que está, é o Messias, por que está morrendo? Então, houve um desapontamento também na cruz. E outros desapontamentos na história. Então, o fato do que aconteceu com Guilherme Miller, o episódio do desapontamento, não desqualifica tudo que ele fez. Então, quando a pessoa é sincera, estuda a Bíblia, estuda as profecias, Deus sempre vai dar o direcionamento para ele. E como Deus tem um tempo determinado para tudo, é o que a lição vai trazer, até o desapontamento já estava profetizado. É isso aí. Exatamente isso. Apocalipse 10. Porque não é que Deus falhou em alguma coisa. Ele sabia que o ser humano não é capaz de assimilar tudo de uma vez. Então ele sabia, olha, eu vou dar uma luz aqui sobre o livro de Daniel. Ele profetizou lá. Aí Guilherme Miller se debruça sobre o livro de Daniel. E outras pessoas também. E o saber se multiplica acerca do livro de Daniel. Mas ele não está pronto para tudo. Ele não tem todas as respostas. Mas Deus diz, olha, vai ser amargo. Vai ser doce na boca, mas vai ser amargo. Mas importa que profetize ainda, que continue. Então, essa lição de Guilherme Miller mostra, eu tenho que estar aberto para o que Deus quer revelar para mim. Eu não posso me apegar nas periferias todas que eu encontrar, dizer, não encontrei, calma, o que é que Deus tem para revelar a mim? E eu vou continuar aplicando, buscando. Foi o que se continuou fazendo, profetizando ainda a muitos povos, nações e línguas. E a lição vai falar das 2.300 tardes e manhãs, ou dias de Daniel 8:14, né? Esse é o maior período profético da Bíblia, que a Bíblia menciona. É um assunto dificílimo, dificílimo. Se você pegar hoje as pessoas evangélicas e falar assim, me explica aí Daniel 8:14, a maioria não sabe. São símbolos fechados isso aí? É um mistério que não. É difícil de compreender? Esse que eu estou dizendo. Não é fechado, não é uma coisa obscura. É um assunto difícil de se estudar. Hoje a maioria, eu posso dizer, não consegue dominar esse assunto. E Miller, naquele tempo, estudou esse assunto, rapaz. E fez um... tá aqui o gráfico que ele fez. Se você que tem a lição e for na página 79, tá aqui o gráfico que ele fez. Impressionante, não é não, pastor? Como Deus revela para ele, né? Porque, veja, a maior profecia da Bíblia começa com um fragmento menor, porque primeiro Deus vai alcançar o judeu. Exato. 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo, falando para Daniel. Porque, veja, o desespero de Daniel. Daniel deve ter chegado lá com 17 anos, impérios foram passando, o cativeiro seria de 70 anos, aí Daniel já tinha passado uns 30 e poucos, ele vai buscar a Deus para Deus abreviar. Aí Deus disse para ele, não, meu filho, não falta 30, falta 2.300. Aí Daniel se desespera, fica sem comer, é uma complicação toda. 2.300. E eu vou dizer para você, esses 2.300 começam com 490 sobre o seu povo. Desde a ordem até ungido. Que ele achou na Bíblia. Exatamente. E eu vou te ajudar, Daniel. Vou dividir em 3 partes esse período. Você vai ter 7 semanas, depois 62 semanas, depois mais uma semana. Aí, e Deus foi dando as chaves para Daniel e Miller olhando. Aí foi fazendo as contas até ungido, ano 21, e vamos aqui, vamos calculando, vamos fazendo. Aí vem a morte de Estevão, aí você já tem o final do ano 34, passou 490 anos. Pastor, e tudo isso que está na Bíblia, ele se conecta com a história, né? Os fatos estão lá na história para narrar. Por isso, quem está estudando a Bíblia, eu vou abrir um parêntese para falar de uma questão técnica. Cuidado com os métodos de investigação bíblica que você usa. Muitos utilizam do alegorismo. Então, sem o texto bíblico, sem a história, eles apenas, não, isso aí é isso e acabou. Não, isso aí representa. Um dia desse eu ouvi um grande orador dizer que o cavaleiro do cavalo branco, que saiu vencendo para vencer, é o anticristo. Então acabou. Se é o anticristo, acabou. Então você tem o método preterista, tudo está no passado. Não, isso aí já passou. Ou futurista, está no futuro. Não. O método mais coerente é o gramático histórico. Foi o que Miller utilizou. O que está escrito e o que aconteceu. Os fatos históricos. Aí você tem mais segurança para caminhar. Isso é importante, né? Eu tenho 2 notícias para dar para vocês. Tem uma ruim e uma boa. A ruim é que o tempo está acabando. E a boa, para quem está assistindo aí, é que tem as considerações finais dos nossos amigos aqui. Começando pelo nosso amigo evangelista Luiz Gonçalves. Muito obrigado. Considerações finais. Muito obrigado, amigo.
Olá, você entendeu, né? Nós aqui estamos fazendo esse estudo em forma de um diálogo, de um bate-papo. A gente está tentando sair daquele formalismo de seguir bloco por bloco ou item por item. Nós pegamos o tema geral e discutimos aqui. Mas eu queria dizer uma coisa importante para você. Toda vez que você estuda as profecias, você se fortalece. Estudar as profecias é ter uma fé robusta, alicerçada em bases extremamente sólidas. Entendeu? Quando você tem uma fé só baseada nas emoções, só baseado naquilo que é mais assim superficial, ela não sustenta, ela não prospera. Lembra que na Bíblia 2 homens construíram suas casas. Um construiu sobre a rocha e o outro sobre a areia. Quando você estuda Daniel 8,14, quando você estuda a volta de Cristo, quando você estuda os últimos acontecimentos, as profecias de Daniel e do Apocalipse, você está construindo numa rocha, que é Cristo Jesus. Base sólida, entendeu? Pode vir a tempestade, os vendavais, que a sua casa não cai, ok? Então eu quero convidar você a sair daqueles videozinhos do TikTok e estudar as profecias. Aí você vai conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Pastor Osmar Borges, sua consideração final? Franz, Luiz, se Deus se revelou a Daniel, a João, a Ezequiel, a Malaquias, a Isaías, a Guilherme Miller, que em um tempo, há anos atrás, teve acesso às informações sem a tecnologia de pesquisa que eu e você, que nós temos. Imagina se você utilizar seu celular, sua internet, as vias de conhecimento que você tem para se aprofundar na palavra de Deus. E outra coisa, nós estamos à frente do tempo de Daniel. Daniel não entendeu nada, porque o livro precisou ser selado. Guilherme Miller teve dúvidas. Nós estamos mais avançados porque temos a experiência desses homens. Qual é o desafio? Se aplique a palavra de Deus. Foi o que esses homens fizeram que na vida deles fez a diferença. Se debruçaram sobre a palavra de Deus. É a hora da gente levar mais a sério o estudo profundo da palavra de Deus. Porque conhecereis a verdade e ela vos libertará. Deus contou para Daniel em códigos o que aconteceria. Guilherme Miller os decifrou. E nós temos a experiência desses homens para também viver a expectativa da breve volta de Cristo Jesus. Eu quero estar pronto, em pé, e dizer: esse é o meu Deus a quem eu aguardava. E você? Amigo Luiz Gonçalves, você encerra com uma oração para nós, por gentileza? Claro, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por essa bendita esperança de que Jesus em breve voltará. Que essa promessa enche o coração de cada um de nós de esperança e, ao mesmo tempo, que nos motive a apressar, a pregar esse evangelho e a levar mais pessoas aos pés de Cristo Jesus. Nas tuas mãos eu entrego a minha vida, a vida dos meus amigos aqui e de cada pessoa que está orando e conectada conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém. Olá, nos despedimos agora dos nossos internautas. Espero que vocês tenham gostado, adorado aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o like, deixar os seus comentários e te encontro no próximo programa.